A saúde mental sempre foi considerada tabu e paradigma. É difícil lidar com pessoas que fogem de um padrão de convivência em comunidade. Mas será que buscamos ajudar na reinserção dessas pessoas? O que falta para que isso aconteça? É o que você vai saber agora na reportagem de Márcio Rodrigues e Natália Assunção. Todos os hospitais que tratam de pessoas portadoras de transtorno mental, hospital psiquiátrico, é visto como um bicho. Ou era frescura, ou era loucura. Trabalho, estudo, trânsito, poluição sonora e visual. De um lado, os afazeres do cotidiano, do outro, a saúde mental de milhões de brasileiros que tentam se adaptar a essa rotina. Nesse ritmo frenético, algumas pessoas desenvolvem transtornos mentais e às vezes nem se dão conta do tamanho do problema em que vivem. Eu chorava muito, chorava demais, tinha medo de tudo. Eu gritava muito, né? Eu gritava, eu ficava fora de mim. Nós temos assim dois grandes grupos, né, das chamadas doenças mentais. Os grupos, né, das ansiedades, né, que antigamente eram chamados de neuroses, né, e o grupo das psicoses, né, em que se inclui a esquizofrenia, inclui o transtorno bipolar afetivo, né? Isso inclui, vamos dizer, as desordens, né, psicóticas causadas pelo uso de drogas e dos transtornos de ansiedade, que hoje, vamos dizer assim, seria o que mais a gente trata e mais a gente atende, né? São os transtornos de ansiedade generalizada, transtornos de síndrome do pânico. Na fase sanatorial, o clima favorável de São José dos Campos fez com que o Vicentina Aranha recebesse pacientes de todo o Brasil para o tratamento da tuberculose. Contrastando com esse cenário, a cidade avançava e dava início ao processo de industrialização, recebendo empresas que saíam da capital e vinham para o interior do estado. São José dos Campos, no começo do século XX, era uma cidade pequena, devia ter uns 13 mil habitantes, uma grande parcela morando na zona rural, mas já era atendido pela ferrovia. Então, quando havia uma necessidade de um tuberculoso se dirigir a Campos de Jordão para fazer o tratamento, automaticamente ele parava em São José e pegava a estrada por Monteiro Lobato, etc. A ideia de loucura surgiu na Idade Média, tendo como tratamento o apoio e conforto às pessoas que apresentavam distúrbios psiquiátricos. Já na Era Moderna, esse conceito mudou radicalmente e essas pessoas passaram a ser vistas como possuídas pelo demônio. Acompanhando essa mudança, os tratamentos deixaram a forma humanitária de lado e ficaram mais rígidos. Atualmente, os métodos retomaram o foco humanitário, investindo nas práticas terapêuticas. Era usado o tratamento de eletrochoque. Era uma coisa muito, assim, para se dizer, cruel, sabe? Porque a gente ficava o dia inteiro, assim, desmaiada, né? Eles passavam um geladinho aqui e aí aplicava o choque. Aí quando a gente acordava daquilo, a gente estava muito mal, sabe? Ficava muito mal mesmo. Hoje nós temos medicamentos assim que são verdadeiros bisturis químicos, né? São medicamentos que você alivia o sofrimento assim em questão de horas, questão de dias, né? A lei antimanicomial, assinada em 2001, defende a proteção e os direitos das pessoas portadoras de limitações mentais. Segundo o Ministério da Saúde, após a reforma psiquiátrica, 1.467 serviços em saúde mental estão vigorando no país, com cobertura assistencial de 60%. Entre eles estão 860 ambulatórios, 2.600 leitos em hospitais gerais, 550 residências terapêuticas e 51 centros de convivência. O governo federal, de um modo geral, vem apontando as necessidades de ampliação dos serviços, tanto na atenção básica, na atenção primária, como serviço, ampliação dos CAPs 24 horas, uma extensão maior de serviços para que substitua o modelo hospitalar. Esse negócio de fechar o hospital de uma forma, como é que eu vou dizer, decreto por lei, não é por aí. Isso tem que ser um trabalho feito, com um estudo feito com técnicos, uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar
para discutir a questão e fazer a coisa com o pé no chão, porque cada caso é um caso. Atualmente, São José oferece assistência pública e privada em saúde mental por meio de unidades de atendimento focadas na relação com a família e a comunidade. Com os novos tratamentos, a possibilidade da desvinculação dos hospitais aumentou, colaborando para a troca de experiências entre pessoas com transtornos mentais e a sociedade. Nós temos o atendimento na área emergencial, temos uma unidade de pronto atendimento, temos convênios com algumas instituições, né, o caso do Francisco e a Júlia, né, onde a gente mantém um número de internações muito grande, o Hospital do Chuí também com bastante leitos à disposição da nossa população. As residências terapêuticas em número de 8, são aqueles pacientes que não necessitam de uma internação clássica, né, que já podem ser reinseridos na sociedade, que podem ter alguma atividade produtiva. No primeiro dia, quando eles chegam com receios, eles chegam com muitas expectativas. Alguns vêm o primeiro dia e dizem assim, eu acho que eu não vou continuar. A partir das dinâmicas que é aplicado em cada um e a gente começa nas dinâmicas a descobrir as causas e o porquê dos tratamentos que eles estão fazendo, eles querem contar, eles querem dizer o que os amigos disseram, o que a família falou. Conviver com os distúrbios psiquiátricos pode causar transtornos para a sociedade e principalmente para as pessoas que lidam de perto com isso. Entender e aceitar o diagnóstico não é tarefa fácil quando não se tem informação e conhecimento sobre o assunto. Mais do que tratar o paciente, é necessário orientar a família. O respeito e a compreensão dos familiares ajudam na recuperação. Chegando aqui, ele é admitido, né, ele é acolhido pela equipe. A equipe é psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, né, e é feito um trabalho de orientação, acolhimento, né, interação social, orientação quanto à doença. E a mesma coisa com a família. Mas quando ele sai daqui após a alta, o que a família traz pra gente, o que a gente percebe, é que a orientação para por aí. Parando com a medicação, ou não recebendo a informação, ou não entendendo como deve continuar o tratamento, volta a crise e aí precisa voltar para o hospital. E muitas vezes a família se cansa. Dava aquela crise forte, né? Ela levantava, começava a querer sair fora, gritava, nossa senhora. Aí ia sair correndo atrás dos parentes, né, vizinhos, né, para dar uma força. Foi muito difícil, mas a gente foi levando com muita fé, com muita força e vontade, e aí foi chegando, foi devagar, assim, né? E com o tempo foi melhorando. Em meio às mais diversas discussões em como lidar com pessoas portadoras de transtornos mentais e derrubar as barreiras do preconceito, é necessário diversificar o conhecimento dessas limitações. E é nessa parte que a comunicação pode colaborar para a reforma cultural da sociedade e a redescobrir o gosto de viver dos pacientes psiquiátricos. A imprensa, sim, pode fazer um trabalho de esclarecimento, né, de orientação, de até capacitação da nossa população com relação a reconhecer um problema, né, assumir que tem um problema, que aquela pessoa, aquele familiar tem um problema e procurar ajuda. Eu acredito que é importante se iniciar uma campanha de prevenção, de falar da saúde mental. A gente vê prevenção, diabetes, hipertensão, HIV, mas doença mental eu nunca vi na mídia. Acho que o governo, a nossa sociedade, precisamos pensar nisso. Para formar uma consciência crítica na população em temas polêmicos como é o da saúde mental, é necessário abrir o assunto para uma discussão e trazer à tona novos métodos e formas de prevenção e detecção dos distúrbios. Atualmente, apenas 1% de tudo que é veiculado em jornais, revistas e outros meios de comunicação tem relação com o tema. Isso não incentiva o valor positivo familiar e social dos tratamentos. A divulgação de informações pode auxiliar em maior investimento na área e na reconstrução da vida do paciente com transtorno mental. É necessário colocar a mídia, em todo o seu amplo leque, em jogo. Colocá-la também como parceira nesse processo. Através de novela, através de um comercial bem feito, emocionante, através de um debate, através de programas como o que eu faço com a comunidade, que tem um impacto social, com suas limitações, mas tem um impacto social, é uma contribuição. Congressos feitos no país inteiro, sendo divulgados, mostrados, discutidos,
aí sim a mídia vai cumprir o seu papel. Joseli Saad é um exemplo de como a mídia pode ajudar na divulgação dos tratamentos e auxiliar a diminuir os preconceitos sobre a reinserção na sociedade. Em 1988, ela começou a sentir mal-estar e tonturas, e durante 6 anos não encontrava solução para cuidar dos seus problemas. E foi assistindo a um programa de televisão que debatia um tema relacionado à saúde mental que ela encontrou o caminho. Joseli buscou a associação que havia participado do programa e conseguiu o tão esperado diagnóstico. Tinha síndrome do pânico. Nada resolvia, cheguei a ser internada, fiquei 3 dias no hospital, não sabia o que eu tinha. Um dia eu assisti na televisão, tinha um quadro com pessoas que tinham tido esses sintomas que eu apresentava. E eu achei aquilo impressionante, porque bateu muito com o que eu tinha. E isso abriu assim, um leque de opções e uma esperança para mim, porque eu não tinha mais esperança. Hoje, Joseli consegue conviver tranquilamente em sociedade. Após o tratamento para a síndrome do pânico, ela retomou o prazer pela vida e exerce normalmente suas atividades cotidianas. Naquela época, era vergonhoso falar que eu tinha síndrome do pânico. Hoje não. Hoje eu falo para qualquer pessoa justamente para ajudar as pessoas. E quando a mídia lança isso, os médicos falam, há um debate entre as pessoas que tiveram esse problema, aquele é preventivo, aquele que começa a ter aqueles sintomas, já começa a se tratar, já fala, peraí, eu acho que eu tenho isso. Hoje as pessoas estão vindo mais espontaneamente, né? Porque o tratamento psiquiátrico hoje, né, não é só para a pessoa que tem um transtorno mental, que tem uma ansiedade fóbica, um pânico, né, ou uma esquizofrenia, não. Hoje eu trato o cérebro para evitar que o corpo adoeça. O papel da comunicação na reinserção psicossocial é mais do que divulgar informações e fazer a análise dos acontecimentos. É atuar de maneira efetiva na reflexão da sociedade. A troca de experiências se dá tanto para quem oferece quanto para quem recebe o tratamento, colaborando para uma reforma crítica e cultural e ajudando a reescrever a vida dessas pessoas. Como jornalista e como ser humano interessado nesse assunto, eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão. Como ser humano, como profissional, de oferecer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Eu convivo com o transtorno mental desde sempre, porque minha mãe é uma pessoa que sofreu de transtorno mental, embora hoje ela seja uma pessoa bem recuperada. Hoje eu consigo ter um olhar para ela que eu já tinha diferenciado, mas um olhar muito mais compreensivo. Um olhar muito mais compreensivo para o transtorno mental. E esse é o meu propósito, de ser alguém que amenize um pouquinho da dor. Embora seja pouco, mas eu sei que dá para fazer. E muitas pessoas podem fazer muito por eles. Esperamos que essa reportagem tenha ajudado você a se interessar mais sobre o tema e discuti-lo. O preconceito precisa diminuir para que essas pessoas convivam normalmente em sociedade. Pense nisso.